Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo eu vou trazer informações para vocês sobre as últimas contratações, pelo menos as últimas contratações que o Corinthians está querendo contratar no mercado. Vamos falar sobre David Pastor, vamos falar sobre Elinho, vamos falar sobre Ronald, vamos falar sobre todos os jogadores e quais as condições de cada um de vir jogar no Corinthians, tá? As informações, vou ser bem sinceros, não são muito boas referente ao Corinthians aí no mercado da bola, tá, Fel? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fel, eu já vou resumir para vocês aqui o bem da verdade, né? Vamos ser realistas aqui. O Corinthians está em negociações bastante difícil com o David Pastor, que provavelmente não vai dar certo. Informação do corintianeiro que chegou hoje, informações atualizadas para trazer para vocês. Negociação com o David Pastor provavelmente não vai dar certo. Negociação com o Elinho praticamente já descartada. Negociação com o Ronald praticamente já descartada, já que o clube pediu 2 milhões de euros para o empréstimo e o Corinthians não tem mais de 10 milhões de reais para pagar no empréstimo de um jogador. Então a real situação do Corinthians hoje é que todos os jogadores que ele procurou no mercado da bola, mesmo sendo jogadores, vamos dizer assim, que são considerados oportunidades de mercado, que são considerados jogadores abaixo da média, que são considerados jogadores que não estão bem nos seus respectivos clubes, mesmo assim o Corinthians, com todos os jogadores que tentou negociar até o presente momento, não conseguiu fechar com nenhum. Eu poderia trazer para vocês aqui, olha, Fel, o Corinthians falta só anunciar o Ronald, o Corinthians falta só anunciar o David Pastor, o Corinthians falta só anunciar o ciclano de tal. E infelizmente o Corinthians não está perto de anunciar ninguém. Essa é a grande realidade. Eu sei que a notícia ela desanima um pouco, né? Porque a gente quer ver o nosso time bem, a gente quer ver um Corinthians contratando, mesmo que sejam oportunidades de mercado. A gente quer ver o Corinthians segurando os jogadores que tem. E o que a gente escuta falar é que o Memphis pode sair para o Besiktas, que o Rodrigo Garro quer sair, que o Yuri Alberto sonha aí para a Inglaterra. Então realmente o cenário do Corinthians hoje ele não é um cenário muito favorável. O que pode acontecer no meio dessa transação toda, pelo menos na data de hoje, no horário de hoje, tá, Fel? Pode pintar um jogador daqui 40 minutos, tudo pode acontecer. Pode chegar uma informação, corintianeiro, o Corinthians está próximo de anunciar o atacante tal, eu venho aqui e trago para vocês. Pode acontecer também de amanhã o Corinthians estar negociando com um grande atacante. Mas a situação hoje, o cenário hoje, é que realmente o Corinthians, as negociações que ele está tentando, todas estão sendo aí perdidas. O Corinthians não está contratando ninguém. O Patrick, o Corinthians já desistiu também alguns dias atrás. Então, a situação do Corinthians está tão crítica que mesmo com jogadores considerados bem medianos para baixo mesmo, o Corinthians não consegue contratar. Desculpa, Fel. E isso, infelizmente, para nós é um caos, tá? Então, a informação que eu quero trazer para vocês neste vídeo aqui é que o Corinthians, referente a todos esses nomes mencionados aqui para vocês no vídeo, tá? Vamos lá. David Pastor, para você ficar bem atualizado. David Pastor, praticamente descartado. Elinho, praticamente descartado. Ronald, praticamente descartado. Vamos lá que tem mais atletas aí que o Corinthians tentou negociar. Patrick, totalmente descartado, não vem mais para o Corinthians, tá? Igor Vinícius, se eu não me engano, já fechou com o Santos, que era outro interesse do Corinthians também. Tinha mais um atacante do Brasil que o Corinthians também não conseguiu contratar, não me recordo o nome, e tinha também aí mais um meia que o Corinthians tentou negociar e não deu certo também. Então, todas as negociações que o Corinthians tentou negociar hoje não deram certo. Então, realmente a situação do Corinthians hoje é uma situação bastante difícil para aquilo que o Corinthians pretende, que é contratar jogadores em oportunidades de mercado. Mas, corintianeiro, cara, um time do tamanho do Corinthians, um time que tem mundial diferente do Palmeiras, um time que tem uma torcida aí de 45 milhões de torcedores só no Brasil, a maior torcida do Brasil, uma torcida apaixonante, um clube com tradição, um clube que, pelo menos antigamente, os jogadores ficavam loucos para vir jogar no Corinthians. O que está acontecendo com o Corinthians? Chama política, Fel. Os políticos estão destruindo o Corinthians a cada dia que se passa. Os políticos estão destruindo o Corinthians a cada ano que se passa, a cada 2 anos que se passa, o Corinthians vai decaindo. Mas por quê? A tradição ela nunca é apagada.
Mas hoje os clubes vivem do sistema financeiro, obviamente, tá? E também os jogadores vão vendo todos os dias na mídia um caso de, vamos dizer assim, de corrupção no Corinthians, obviamente que é comentado entre os jogadores, é comentado entre os empresários que querem colocar os seus times num clube. A primeira patrocinadora master do Corinthians saiu do Corinthians por não confiar no Augusto Melo, que deu problema da comissão. A patrocinadora master nossa atual, se o Corinthians não abrir o olho, a chance dela sair também por não querer envolver em conflitos políticos e nem ter a sua marca mostrada, a sua marca expandida, a sua marca sendo divulgada em mídias com o Corinthians sendo alvo de corrupção, porque tudo bem, você contrata um grande jogador, tudo bem, a marca da nossa patrocinadora master está aparecendo aí em todo lugar, é propaganda grátis, por isso que ela paga um alto salário, um alto valor para o Corinthians aí mensalmente, a Esporte da Sorte, para sua marca ser divulgada. Só que se amanhã ou depois o Corinthians começa do jeito que tá e ela amanhã querer sair também, vai dificultando cada vez mais o Corinthians arrumar uma parceira para patrocinar o Corinthians de forma master, porque o Corinthians, que é o master na frente da camisa, né, fiel? Porque o Corinthians realmente está deixando a desejar nesta parte política. E eu não estou aqui falando isso para denegrir o Augusto Melo, eu estou falando isso porque veio o Augusto Melo agora, mas o que a Renovação e Transparência fez com o Corinthians lá atrás foi uma coisa absurda, foi uma coisa de louco, né? O que eles fizeram, o estádio que você construiu e depois ficou valendo 3 vezes mais. A gente tem isso do Andrei Sanches, fora que todas as contas deles foram aprovadas para o Conselho Deliberativo, né? Aí pode ser aprovado. Vocês acham que o Andrei Sanches teve as contas bonitinhas, redondinhas no Corinthians para ser aprovado? Vocês acham que o Duílio teve as contas bonitinhas, redondinhas para ser aprovadas no Corinthians? Por que nunca bloquearam as contas deles igual deram gestão temerária para Augusto Melo? Será que o Duílio Monteiro Alves foi um exemplo financeiro para o Corinthians? Será que o Andrei Sanches foi um exemplo financeiro para o Corinthians também? Porque eles nunca sofreram processo de impeachment, eles nunca tiveram gestão temerária, nunca foram barradas suas dívidas e sempre foram aprovadas. Pelo contrário, chegava lá no final do ano, as contas deles eram sempre aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Mas por quê? O Conselho Deliberativo compõe da maior parte de Renovação e Transparência. Então o Augusto tem sua parcela de culpa, mas a Renovação e Transparência vem destruindo esse clube há 16 anos. Há 16 anos. Aí reflete hoje na parte esportiva. O Corinthians não consegue no mercado da bola trazer um jogador. Não consegue trazer um jogador do Farense, que é o David Pastor. Não consegue trazer um zagueiro do Novo Horizontino, que é o Patrick. O Corinthians não consegue trazer jogadores considerados aí, vamos dizer assim, né, fiel? Jogadores fracos, jogadores hoje que não chega para resolver o problema da posição. Jogadores que é uma aposta, uma composição de elenco, com todo respeito aos atletas mencionados. Ah, Coritianeiro, existe um sonho de Anderson Talisca? Existe, mas isso se o Memphis sair, se a Master ir lá e for contratar outro midiático, ou se o Corinthians vendeu o Yuri Alberto, que pega 100 milhões em caixa, para contratar um jogador para repor o Yuri, que na melhor das opções não vai ser igual o Yuri, ou não vai ser tão caro igual o Yuri. Porque o Corinthians tem suas contas também. Então é muito fácil hoje vir a Renovação e Transparência com os Osmar Stabile na presidência e só criticar o Augusto. Eu não estou defendendo o Augusto. Augusto Melo, aliás, eu estou batendo no Augusto Melo aqui há muito e muito tempo nesses vídeos aqui. O Augusto Melo tem sua parcela de culpa, mas também tem seus méritos, tá? Augusto Melo trouxe vários patrocinadores e patrocinadores pagando bem, porque ele soube valorizar a marca Corinthians, é um grande empresário, é um cara muito inteligente, a gente tem que saber disso. O Augusto Melo, a Adidas que está sendo negociado, é por causa dele, foi ele que está trazendo a Adidas pagando muito mais que a Nike, que já estava defasada num contrato de mais de 22 anos com o Corinthians, mas não, 22 anos completo com o Corinthians, foi o Augusto Melo que trouxe. O Augusto Melo pegou o Corinthians destruído financeiramente e contratou mais de 15 jogadores. Então ele soube trabalhar, a gente tem que parabenizar essa parte do Augusto Melo. Ele soube trabalhar com o Corinthians, ele soube usar a marca, só que em algum momento ele errou. Na minha opinião, ele errou e eu não vou defender o Augusto Melo mais neste vídeo por conta das coisas que aconteceu. Agora apareceu uma pizza de 40 mil reais, que eu trouxe a informação. Ah, Coritianeiro, mas não foi o Augusto Melo, mas foi uma nota fiscal gerada no nome do Corinthians. Então o Augusto Melo deveria ter tomado as providências com quem foi e responsabilizar o culpado que foi lá e pagou uma pizza de 41 mil reais
em cédulas. Então tem que ser responsabilizado. Foi na gestão. Não interessa se foi o Augusto ou não, fiel. Por exemplo, se na gestão do Duílio Monteiro Alves aparece um cara lá que faz a mesma coisa, e tem muito, fiel, e tem muito, tá? Tem muito. Com certeza, quem tem que ser responsabilizado é o Duílio, porque aquele cara é da gestão dele, é da confiança dele. Então ele tem que ir lá, o que seria o mais bonito, foi o fulano? Então vai lá, vem cá, você vai responder pelos seus atos, você vai ter que explicar o porquê que você pagou 41 mil reais em uma única pizza. Então realmente essas coisas têm que acontecer. E tanto o Augusto quanto a Renovação e Transparência erraram, tá? Eu nem vou expor tantos erros da Renovação e Transparência, senão a gente vai ficar fazendo vídeo aqui durante 3 dias seguidos, não é verdade? Renovação e Transparência, fora as confissões de dívida que o Duílio Monteiro Alves fez referente a empresários. Então eu vou chegar aqui para vocês aqui e falar, olha, estou saindo da empresa hoje, vamos supor que a gente tem o trabalho numa empresa. Sou presidente de uma empresa. Olha, estou saindo da empresa hoje e vou assinar várias confissões de dívida. Ó, o Corinthians deve para você, tá assinado. O Corinthians deve para você, tá assinado. O Corinthians deve para você. Ó, o cara sai livre, de boa, e deixa o Augusto Melo lá respondendo por essas confissões de dívidas. O Corinthians tendo que buscar, em vez de buscar brigar por recursos aí contra jogadores que entraram por coisas naturais que acontecem na vida de um clube judicialmente, tá lá brigando com o empresário porque o Duílio assinou confissões de dívida, sendo que não tem um parâmetro, não tem uma raiz. Da onde veio essa dívida que ele assinou? Qual que é a base dela? O Corinthians te deve do quê? Não, tem aqui um papel falando que o Corinthians me deve. Então realmente são situações aí ruins que estão acontecendo com o nosso Corinthians. E não é hoje, aí já apareceu pizza do Augusto, já apareceu lá a empresa lá que aumentaram 4 dias antes do Augusto sair, aumentaram lá os valores dela. Então realmente está muita coisa acontecendo com o Corinthians. Sendo assim a gente não será campeão, sendo assim a gente não vai pagar as dívidas, sendo assim não vai ter essa fiel aprovada, que eu estou falando para vocês desde o início que essa fiel não vai ser aprovada, porque essa fiel, o Conselho Deliberativo é quem vota, e lá é Renovação e Transparência, e uma possível SAF não atende a todos os interesses, fiel. Não é do interesse deles perder o departamento de futebol, mesmo que fique com outros vínculos, porque o departamento de futebol é o que rege mais grana financeira para um clube. Então realmente a situação do Corinthians hoje não é uma situação agradável. Aí por isso que tudo isso que aconteceu com o Corinthians, tudo isso que aconteceu com Renovação e Transparência, com Augusto recente, reflete esportivamente. Porque aí você não consegue no mercado lá buscar um jogador que você paga 40 mil reais numa pizza. Você não consegue lá buscar um jogador porque um estádio que ia sair um valor saiu 5 vezes mais aquele valor. Você não consegue lá contratar um grande jogador porque você deve 5, 6 empresários que estão na justiça. Aí o Corinthians não consegue realmente evoluir, não consegue ir lá e contratar um bom jogador, não consegue pagar a multa rescisória de um clube e quando paga fica devendo. Então realmente é isso que nos espera. Aí você vê toda essa repercussão, um empresário conhecido do futebol, que conhece todos os outros empresários, que vive nisso, ele vai querer pôr um jogador num clube que está defasado? Vai querer colocar um jogador num clube que não sabe se vai receber o salário amanhã? Que está nessa briga política aí? Que foi, na minha opinião, está sendo a pior coisa que está acontecendo na história do Corinthians. Então, com invasões de presidente, torcida, as coisas se expondo na mídia e o Corinthians sempre sendo, vamos dizer assim, sempre sendo aí prejudicado com essas situações bombas que vem acontecendo todos os dias. Então é óbvio que vai chegar no mercado da bola e vai ter dificuldade, porque você começa com setores sendo defasados, você começa a perder autoridade, você começa a perder autoridade no mercado da bola, você começa a perder agressividade no mercado. Então os clubes lá hoje, o Corinthians perde para um Red Bull Bragantino. Lógico que a Red Bull é empresa gigante, né? Mas o Corinthians é muito gigante. Ela pode ser gigante do jeito que for, ainda é o Red Bull Bragantino, por mais dinheiro que ela tenha. O cara é jogador de futebol, eu prefiro ir para um Red Bull Bragantino ou jogar no Corinthians, com a vitrine enorme que o clube tem. Campeão mundial, 45 milhões de torcedores. Não, eu vou pro Red Bull Bragantino porque lá tá muito esquisito o clima lá. Tá muita briga, tá invasão. Eu não quero estar lá no Parque São Jorge treinando e de repente chegar lá cerca de 10, 15 mil torcedores invadindo lá, protestando. Então tudo isso está em jogo por causa dos administradores que passaram no Corinthians nesses últimos anos todos para cá. Então se o Corinthians não arrumar pessoas idôneas, pessoas que prezam pelo clube, pessoas que realmente se importam com esse clube, pessoas que querem o bem do Corinthians, a tendência é que piora. Porque, agora tá muita poeira, vamos esperar baixar a poeira um pouco. Aí começa esperando, espera. Aí na hora que a poeira baixa, aí você vai lá ganhar um título paulista, você vai lá ganhar uma coisinha, o torcedor esquece, aí começa a roubalheira de novo, aí começa aí as situações que prejudicam o Corinthians de novo. E por aí vai.
aí a tendência é cada vez piorar mais, tá? Então, infelizmente, fiel, esse tipo de coisa vem prejudicando o Corinthians cada vez mais. Mas a informação que estou trazendo para vocês aqui é realmente referente a isso, tá? Infelizmente, as oportunidades que o Corinthians estava negociando praticamente está descartado quase todas. É isso que eu queria trazer para vocês neste vídeo. 6 horas tem mais vídeo do Corintianeiro aqui, tá? Espero todo mundo aqui no Corintianeiro. E 6h30, 7 horas no Corintianeiro 2.0. Eu fiz assim porque a outra bandeira tá do Naticata, fiel, desculpa. Certo, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!